A inteligência artificial é nossa maior conquista tecnológica, mas também nosso maior desafio ético e existencial. Por que sonhamos em criar máquinas que pensam? E como isso está mudando a humanidade? A IA pode ser a ferramenta mais poderosa da humanidade, mas estamos prontos para usá-la com responsabilidade? O futuro já chegou, e ele é moldado por algoritmos. Estamos preparados para viver nele? A inteligência artificial é mais do que uma revolução tecnológica. É uma redefinição da condição humana. O ser humano sempre teve uma pira por criar formas artificiais de vida e podemos dizer que isso remonta a tempos imemoriais. Muito antes de existirem computadores, os mitos e histórias exploravam a ideia de máquinas pensantes. Na Grécia Antiga, o mito de Talos, o gigante de bronze que protegia a ilha de Creta, ilustrava o desejo de imbuir objetos inanimados com propósito e inteligência. Durante a Idade Média, a lenda do Golem de Praga abordava a relação entre o Criador e sua criação, refletindo tanto a ambição quanto o medo associados à vida artificial. O Renascimento marcou um avanço significativo, quando Leonardo da Vinci projetou autômatos que simulavam o movimento humano, demonstrando que a mecânica poderia replicar movimentos da vida real. No entanto, foi no século XVII que as fundações filosóficas da inteligência artificial começaram a ser estabelecidas. René Descartes propôs que o pensamento humano poderia ser reduzido a processos mecânicos, enquanto Gottfried Leibniz imaginou uma linguagem universal para descrever o raciocínio lógico. Essas ideias serviram como base para as futuras investigações científicas sobre a natureza da inteligência. No século XX, Alan Turing deu o passo decisivo para transformar essas concepções filosóficas em ciência aplicada. Ele introduziu o conceito de uma máquina universal, um modelo teórico que descreve como qualquer tarefa computacional poderia ser realizada por uma máquina. Sua famosa pergunta, "As máquinas podem pensar?", não apenas lançou as bases da inteligência artificial moderna, mas também iniciou um debate que continua a moldar a filosofia e a ética da tecnologia. Em 1956, a Conferência de Dartmouth marcou o nascimento oficial da inteligência artificial como um campo científico, reunindo luminares como John McCarthy, Marvin Minsky e Claude Shannon. O evento foi um marco na transição da IA de um conceito filosófico para uma disciplina prática. Foi ali que o termo inteligência artificial foi cunhado, refletindo a ambição de replicar a capacidade humana de pensar e resolver problemas em máquinas. Os primeiros projetos de IA eram modestos, mas promissores. O Logic Theorist, desenvolvido por Allen Newell e Herbert Simon, foi um dos primeiros programas a demonstrar que as máquinas podiam realizar raciocínios matemáticos. Outro marco foi o desenvolvimento de sistemas que simulavam conversas humanas, como o programa ELIZA, que introduziu a ideia de processamento de linguagem natural. Apesar do entusiasmo inicial, a IA enfrentou desafios significativos. Os computadores da época tinham limitações severas em termos de poder de processamento e armazenamento, o que dificultava a implementação de sistemas mais avançados. Além disso, os algoritmos eram incapazes de lidar com a complexidade do mundo real, limitando suas aplicações práticas. Essas dificuldades levaram a períodos de estagnação, conhecidos como invernos da IA, durante os quais o financiamento e o interesse público diminuíram. No entanto, esses primeiros passos estabeleceram as bases para as revoluções que viriam. Nos anos 1970 e 1980, os sistemas especialistas se tornaram a aplicação prática mais bem-sucedida da inteligência artificial. Esses sistemas eram projetados para resolver problemas específicos em áreas como medicina, finanças e engenharia, utilizando conjuntos de regras definidas por especialistas humanos. O Mycin, por exemplo, ajudava médicos a diagnosticar infecções bacterianas e recomendar tratamentos, demonstrando como a IA poderia impactar diretamente a tomada de decisões. No entanto, os sistemas especialistas tinham limitações significativas. Eles dependiam de regras rígidas, o que os tornava inflexíveis e incapazes de se adaptar a novas informações. Além disso, a construção e manutenção desses sistemas eram extremamente trabalhosas, limitando sua escalabilidade. O renascimento da inteligência artificial nos anos 2000 foi impulsionado por avanços no aprendizado de máquina.
Essa abordagem revolucionou o campo ao permitir que os sistemas aprendessem com dados em vez de dependerem de regras pré-programadas. O aprendizado profundo, uma subcategoria do aprendizado de máquina, utilizou redes neurais artificiais para alcançar avanços impressionantes em tarefas como reconhecimento de imagem, tradução automática e processamento de linguagem natural. Combinados com o aumento exponencial na disponibilidade de dados digitais, esses avanços transformaram a IA de uma curiosidade acadêmica em uma força econômica global. Hoje, a inteligência artificial é uma presença onipresente em nossas vidas. Ela está nos assistentes virtuais que respondem às nossas perguntas, nos algoritmos que personalizam nosso conteúdo online e nos sistemas que otimizam a produção industrial. Essa integração profunda reflete não apenas o poder da IA, mas também sua capacidade de remodelar como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. No setor de transporte, os veículos autônomos representam uma das aplicações mais impressionantes da IA. Empresas como Tesla e Waymo estão liderando o desenvolvimento de carros que podem dirigir sem intervenção humana, prometendo reduzir acidentes e melhorar a mobilidade urbana. Na saúde, a IA está revolucionando o diagnóstico e o tratamento de doenças, ajudando médicos a identificar condições em estágios iniciais e a desenvolver terapias personalizadas. A IA também está transformando o entretenimento e a mídia. Plataformas como Netflix e Spotify utilizam algoritmos para recomendar conteúdo com base em preferências individuais, enquanto redes sociais analisam comportamentos para maximizar o engajamento. No entanto, essa personalização também levanta questões sobre privacidade e manipulação, à medida que os sistemas se tornam cada vez mais sofisticados em influenciar nossas decisões. O futuro da inteligência artificial está na colaboração entre humanos e máquinas. Tecnologias como interface cérebro-computador estão permitindo que os humanos controlem dispositivos com o pensamento, abrindo novas possibilidades em reabilitação médica, jogos e produtividade. Essa simbiose humano-máquina promete revolucionar a criatividade e a inovação, permitindo que humanos utilizem a IA para superar desafios complexos. A colaboração entre as capacidades analíticas das máquinas e a intuição humana pode levar a avanços que antes eram inimagináveis. A próxima grande fronteira da inteligência artificial é a criação de uma inteligência que possa realizar qualquer tarefa intelectual que um humano possa. Essa tecnologia tem o potencial de resolver problemas globais, desde mudanças climáticas até crises de saúde, mas também levanta questões sobre controle, segurança e alinhamento com valores humanos. O futuro da IA dependerá de como escolhemos moldá-la. Regulamentações éticas, cooperação internacional e educação pública serão essenciais para garantir que a IA beneficie a todos e não exacerbe desigualdades. A inteligência artificial não é apenas uma tecnologia, é uma redefinição da condição humana. Ela nos obriga a confrontar questões fundamentais sobre o que significa ser inteligente, criativo e consciente. À medida que as máquinas se tornam mais capazes, somos forçados a repensar nosso papel em um mundo cada vez mais moldado por algoritmos. A grande descoberta da inteligência artificial não é apenas sobre máquinas que pensam, é sobre como a humanidade responde a essa transformação sem precedentes. O futuro da IA será determinado não apenas pela tecnologia que criamos, mas pelos valores que escolhemos priorizar ao longo do caminho.